Pessoal, boa noite. Começamos mais um programa ABC da Comunicação pela TV Mais ABC. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de entrarmos na sua casa ou na sua empresa ou até na sua agência para debater o importante mercado da comunicação e do marketing. Afinal de contas, todas as empresas precisam investir em marketing e comunicação. E a gente tem recebido muitas perguntas dos empresários da região para entender um pouco mais sobre esta importante ferramenta de gestão e de vendas. Em tempos de crise, a gente tem um ditado, né? Em tempos normais, você pode investir em marketing. Em tempos de crise, você deve investir em marketing. E nosso programa coloca em discussão todos esses temas para ajudar os profissionais e empresários da nossa região. Atualmente estamos cercados por diversos produtos de diversas marcas com muitas informações e de diversas composições. Alguns especialistas dizem que muitos produtos são iguais, que a diferença está apenas na marca. Em um supermercado, por exemplo, somos impactados por mais de 35 mil produtos. Como diferenciar seu produto na mente do consumidor? Como ganhar destaque no momento decisivo da compra? E mais, como levar mais informação ao seu cliente? Uma das grandes ferramentas para isso é a embalagem. E por isso o tema de hoje e aqui no nosso programa é a embalagem como mídia. Na cadeira cativa das agências do ABC, recebo hoje Rodolfo Lázaro, sócio-diretor da agência Chairô, sediada em Santo André, e que na última edição do Prêmio ABC da Comunicação levou 2 pratas na categoria de melhor embalagem. Rodolfo, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Há muito tempo que eu queria trazer a Chairô aqui, a gente vem se aproximando aí desde o prêmio. Obrigado por ter vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui e obrigado a todos. Espero que hoje a gente possa refletir e trazer um pouco daquilo que a gente tem vivido nesses anos falando de embalagem hoje, aí com vocês. Muito legal. E na outra ponta recebo o André Mendes, sócio-diretor do estúdio La Bomba, que também fica em Santo André e é especializado no desenvolvimento de embalagens. André, muito contente de te conhecer, fiquei sabendo da existência da La Bomba na semana passada, via Andrés, e legal saber que tem um estúdio especializado em embalagem aqui na região. Obrigado por ter vindo. Legal, boa noite, é um prazer estar aqui. Nós estamos muito contentes em participar do programa e esperamos poder contribuir aí com o mercado. Muito legal. E você sabe que você também pode participar do nosso programa enviando a sua pergunta ou sua opinião sobre o tema. Passo então para a Vivi. Vivi, boa noite, tudo bem? Quais são os prêmios da noite de hoje? Boa noite, convidados. Boa noite para vocês aí de casa. Bom, vocês sabem que podem continuar participando do nosso programa, mas agora não é mais pelo e-mail. Você vai entrar lá no site, que onde dá para ver ao vivo também o nosso programa da internet. E o campo para fazer a pergunta ou seu comentário já vai estar lá embaixo. Ou pelo nosso WhatsApp, como você já sabe, 972335094. O tema de hoje, como o Bonetti disse, é a embalagem como marketing, né? Então, os prêmios de hoje, você vai concorrer a um jantar na Costelaria Berlim, em São Bernardo do Campo, o nosso kit especial do ABC da Comunicação, o livro de hoje, que é O Poder de Pensar Fora da Caixa, oferecido pela livraria Leitura do Golden Square Shopping, e também o almoço no restaurante Tantra ABC, em São Caetano do Sul. Participe, vou ficar esperando. Obrigado, Vivi. Queremos muito que as agências aqui do ABC participem, porque sabemos que muitas delas desenvolvem a embalagem. Bom, na cadeira cativa aqui das agências do ABC, a gente tem o prazer de receber a Chairô, e eu fiquei muito contente de o Rodolfo... Era para ter vindo na outra semana, né, Rodolfo, que a gente estava combinando. E eu queria que você contasse um pouco da história da Chairô, até porque eu conheci a Chairô esse ano, basicamente um pouco antes do prêmio, e a gente ficou sabendo que tem uma história muito bacana, com bons clientes, que você queria contasse um pouco da história dessa agência, quanto tempo tem, os clientes que atendem, enfim. Conto sim, com o maior prazer. A Chairô a gente começou em 2009, eu trabalhei em algumas agências do ABC e saí para abrir o próprio negócio. E aí em 2009 a gente começou a Chairô, foi quando eu criei a marca, num tempo de reflexão aí do nome, né? Porque o próprio nome... O que é o nome Chairô? Todo mundo pergunta isso. O Chairô é uma palavra de origem grega que significa alegria e satisfação. E isso é o que a gente busca trazer para o nosso ambiente de trabalho, para o pessoal que está ali todo dia com a gente, né? Trabalhando, produzindo tudo isso, designers, pessoal de marketing digital, nosso pessoal de programação, web, parte de e-commerce. A gente faz tudo isso que eu já falei, a gente faz. E
É esse ambiente de alegria e satisfação que a gente quer trazer primeiramente para dentro da agência e para os nossos clientes, né? Eu acredito que a gente tem conseguido trazer Hoje, isso. me surpreendeu você dizer, a Charot está com praticamente 6 anos, né? Hoje vocês estão lá em quantas pessoas? Quais são os trabalhos que você desenvolve? Mais é uma agência full service? Hoje eu só não faço foto e vídeo, mas tenho parceiros muito bons que atuam nessa área. A gente faz toda a parte de desenvolvimento web, a parte de criação, né, de marca, de branding, a parte de criação de embalagens, né? Vocês foram muito fortes no prêmio em parte de branding e embalagem. Branding É e embalagem. uma característica aí da agência? É uma veia forte, A gente, assim, costumo dizer que a gente está começando no setor de embalagem, né? Vamos dizer assim. Estamos há 2 anos, já fizemos aí mais de 80 produtos. 80 embalagens em 2 anos? É muita coisa. Bastante Tô coisa. começando, mas começou bem, hein? Começamos já com o pé no acelerador. Já. Então a gente atua forte no setor de saúde e beleza, né? Nossos principais clientes desse setor é a Acmos, que é uma indústria de cosméticos, tá com sede em Minas Gerais. A Boni Brasil, que atua na parte de saúde bucal, né? Tem um laboratório aqui em São Bernardo. A própria Profármacos, aqui da região. A gente fez toda a linha de emagrecimento deles, as embalagens. E a gente atende outros setores também, como a Rádio Vida, clínicas de dermatologia. A gente tem clientes de vários segmentos. Bom, já deu para ver um pouquinho. Eu tô vendo que no prêmio do ano que vem vai ter mais coisa, então, para inscrever, né? Então, o pessoal aqui da Charot que está acompanhando aqui o programa já está fazendo que sim. Bom, e agora eu quero que o André conte um pouquinho do estúdio La Bomba. Legal. Até a questão também do nome, de tudo isso, para a gente conhecer um pouquinho. E a Andressa, né, que eu quero agradecer a Andressa Dantas da Arebo Comunicação, que foi que apresentou o André e trouxe o André aqui para participar do nosso programa, e a Arebo, que conquistou essa semana a conta de assessoria de imprensa aqui da TV+. Queria que você contasse um pouquinho do estúdio que vocês fazem, a gente já sabe de algumas embalagens muito bacanas que vocês desenvolvem. Legal. Queria que você contasse um pouco da história do estúdio. Legal. O estúdio La Bomba, ele está aí no mercado há 2 anos, e o Maurício, que é meu sócio, nós nos conhecemos no curso de desenho da ESA, que é aqui em Utinga. E os dois, desde pequenos, nós gostávamos de desenhar, de criar, sempre esteve envolvido nesse mundo. E quando nós nos conhecemos, a gente começou com essa ideia, e a gente tinha 15 anos, mais ou menos, a gente tinha uma agência chamada Dark Side, que era aquela época revoltada e tal, e a gente no rock and roll e tudo. Começou dessa forma, cada um foi para um canto, eu tomava conta de uma indústria de brinquedos, fazendo desenvolvimento das embalagens, a Big Star Brinquedos, tomando conta de desenvolvimento de catálogo, acompanhando foto das crianças, desenvolvendo as embalagens. E depois de um tempo nós nos encontramos novamente e decidimos montar o La Bomba. Estamos aí há 2 anos, firmes e fortes. E a especialização é embalagem mesmo? Embalagem. Nós pegamos o produto, desenvolvemos toda a estrutura, pensamos na logística para poder ter o melhor produto, a melhor embalagem, diversos formatos, materiais, especialidade é a embalagem, e nós somos muito fortes em ilustrações também. É uma coisa que vem lá daquela veia artística. Vocês dois são designers? Nós dois somos designers. Eu tô falando que hoje é o dia do designer, né? Então, parabéns aos designers, né, que estão aqui, inclusive aqui, acompanhando o nosso programa no estúdio. Parabéns aos designers que são muito importantes dentro do nosso mercado da comunicação. E vocês têm alguns clientes importantes na área de massas, queria que você contasse um pouco pra gente. Temos a São Camilo, empresa de Santo André, uma empresa maravilhosa. Temos a Nutrends, que é uma empresa de Minas Gerais, na área de suplemento, a Bezavel Plastic, na área de utilidades domésticas, a Big Star Brinquedos, na área de brinquedos, e diversos outros clientes. E uma coisa que é importante, né? A gente vai falar sobre isso, mas a embalagem é uma coisa que não dá para parar de fazer porque não para de ter produto, né? Você pode até parar de fazer comunicação, não deveria, como eu disse no início, mas a embalagem você tem que fazer, né? Bom, então vamos para o tema de hoje, a embalagem como mídia e a importância da embalagem. Como eu disse no início do programa, nos dias de hoje nós somos impactados por diversos produtos nos mais diversos pontos de venda, em especial, é claro, nos supermercados. Muitos produtos são iguais ou parecidos. Seu produto tem um concorrente bem do lado. E como que nós fazemos para chamar a atenção do consumidor para o nosso produto?
como influenciar a decisão de compra deste consumidor. E claro, como levar mais informação sobre o produto e a empresa. A embalagem tornou-se uma das principais mídias da empresa e do produto, em alguns casos até fator decisivo da escolha daquele produto no momento da compra. Além disso, a embalagem tem que seguir uma série de normas legais. Outro ponto importante é que a embalagem tem que levar a personalidade da marca e do produto. Nós vamos ver um vídeo que nós pesquisamos no YouTube de uma empresa americana que fala um pouco mais sobre essa importância. Why is packaging design so important? People are visual creatures by nature. 70% of purchase decisions are made at the point of purchase. Customers judge a product by its packaging before buying. Good packaging design equals increased sales. A good design grabs the consumer's attention and influences them to purchase. It reflects the creativity, authenticity, and the personality of the company. A good design retains customers and encourages new ones. A common use of packaging is marketing. Packaging constitutes the physical representation of a brand's personality. It can be used to provide product information. How Package Design Geek can help you. We are a dedicated design team of over 120 in-house professionals. We provide great design quality, multiple concepts, and unlimited revisions, competitive pricing, reliability of a professional team, full copyright, white label delivery where the end client will never know our identity, quick turnaround time, money back guarantee. For more information, go to www.packagedesign.geek.com. Bom, tá aí uma empresa de design, né? Lógico, vendendo seu serviço, mas eu vou falar da importância da embalagem. Eu queria perguntar para vocês, realmente é tudo isso? Hoje a embalagem é uma das coisas mais importantes do produto? É uma das, né? Acho que o principal é o produto em si, né? Eu acredito que a principal função da embalagem é informar. A embalagem tem que primeiro informar o que é aquele produto que a pessoa está comprando. Mas o design ele tem o poder de fazer a pessoa comprar um produto, mesmo que esse produto seja ruim. Então a embalagem ela tem esse poder através do design, das informações que a gente coloca lá. Por mais que um produto seja ruim, a pessoa acaba às vezes comprando pela embalagem. Né? Eu gostei de uma coisa que você falou, que é importante, obviamente, é o produto, até porque a pessoa pode comprar o produto pela embalagem. Se o produto não for bom, ele não vai mais comprar depois, não importa a embalagem que seja. Né? Mas a embalagem ela tem um ponto hoje, como você falou, fundamental de informar, mas eu queria colocar o André aqui no nosso debate, mas ela é um ponto de diferenciação, desde a questão do seu formato ou do design dela próprio, né? Sim, com certeza. No caso da São Camilo Massas, eles tinham um design muito antigo, onde não tinha conceito nenhum. Quando nós fizemos o desenvolvimento, o design elevou o nível da marca. Então, eles têm um produto que é maravilhoso, todo mundo que consome depois vira fã da marca. E depois do design, as vendas já aumentaram em 30%. Então, você aumenta, potencializa, né, desperta o gigante. Não, e outra, a gente está falando aqui no aumento de 30%, não é pouca coisa. Sim, né? Vamos aumento... combinar que é relevante o percentual de acréscimo de vendas. E só com mudança da embalagem. Só com mudança da embalagem. Nós começamos com um produto que menos vendia, que era o ravioli de queijo, e colocamos ele no mercado para sentir como seria. O ravioli disparou, começou a ser um dos produtos mais vendidos, e aí depois entrou todos os outros produtos com o design já, com o redesign da marca. E uma coisa que eu acho importante é que muitas vezes, é importante falar isso para o empresário, obviamente se gasta com pesquisa e desenvolvimento do produto, é óbvio, tem que se gastar mesmo e investir nisso. Mas gasta-se bastante, investe-se no produto e depois deixa de se investir no ponto principal, que é o que vai vestir esse produto. Né? Quando a gente fala de embalagens diferentes, eu fazendo minha pesquisa aqui para a gente montar o programa, eu encontrei 3 sessões de vídeo falando sobre embalagens, né? E já que a gente está falando de embalagens, vamos dar uma olhadinha nesse um desses vídeos que mostra algumas embalagens fantásticas para a gente debater. Vamos ver.
lindas e funcionais, né? A gente estava aqui babando, comentando que algumas serviram até de referências para os nossos convidados. Demais, né, André? Demais, perfeito. E, o Rodolfo comentou assim, como inovar a embalagem de ovo, eles conseguiram, né? Conseguiram, ficou muito bom. É um produto praticamente commodity, né, sem marca, e conseguiram desenvolver. Bom, antes de ir para o intervalo, eu tenho aqui um recado importante. Toda quinta a gente traz dicas gastronômicas dos nossos 2 apoiadores e eu tenho que falar com vocês da Costelaria Berlim em São Bernardo do Campo, que é um local ideal para você saborear uma costela bacana, com uma mandioquinha. Um abraço aí ao Rodrigo, ao Daniel e à Simone da Costelaria Berlim, que sempre estão apoiando o nosso programa desde o início. Nós vamos para o intervalo comercial e na volta a gente volta debatendo mais sobre a importância da embalagem como mídia e, claro, com a sua participação. A gente volta já. Eu queria dar um presente de mulher. Sei, Tati, R$19. Momentos, 9,50 cada. Lápis Batom Crise, 16,50. 19 mais 9,50 vezes 5 mais 16,50 igual 83. Dividido por 3 igual 27 e pouco. Mesada de 60 menos 27 igual 33. Tá bom, vou levar. Quem vai ganhar esses presentes lindos? Minha professora de matemática. Embrulho e cálculo junto. Boticário. Todo mundo ama dar, todo mundo ama usar. É muito legal a gente trazer a história da propaganda, né? Como que é o conceito, né? A brincadeira. Põe o cálculo junto, levar. Eu acho que era uma época mais, eu sempre falo isso, a época mais romântica da propaganda. Bom, Vivi, temos perguntas para os nossos convidados? Tá chegando bastante coisa aqui. O Renato Júnior da Abid está mandando um abraço para você e para o Rodolfo. Tem o Paulo, ele é gerente de Correios do Rude Ramos, ele está dizendo também que é a primeira vez que ele assiste o programa e que participa, e ele achou o tema de hoje ótimo. E ele está perguntando quais as vantagens das embalagens personalizadas. Vamos lá, passar aqui para os nossos convidados. E aí, André? Eu acredito que tudo que é personalizado, você compra melhor, você vende melhor o produto. Nós estamos desenvolvendo agora um case justamente de um e-commerce e a embalagem é personalizada. Então, eu pratico artes marciais, então uma vez eu comprei um kimono, quando você abria o kimono, você sentia o cheiro do EVA, do tatame, então tudo conta para que aquela marca seja melhor, a sua sensação seja melhor. Depois você vende. Eu cheguei na academia, o kimono vem com o cheiro do tatame, eu já vendi aquilo. E a gente até quando falou sobre marketing olfativo, o Clóvis da Moaroma falou sobre o uso disso nas embalagens. Ele fez aqui uma questão importante sobre serviço. Hoje você tem as empresas que vendem os produtos de experiência, né? O Marketing Experience, como a Viva Experiências, que é um grande parceiro nosso também, e eles conseguiram criar embalagem para o serviço. Isso é muito legal e tem embalagens totalmente diferentes de acordo com cada experiência. Vivi, mais perguntas? Mais. A Cíntia Orson de Santo André, ela falou que o tema de hoje também está excelente e ela diz que a gente sabe que muitas vezes o consumidor escolhe o produto porque a identidade visual que ele traz algo que ele procura. Ela está falando que nem sempre, quando a agência está desenvolvendo um produto, o cliente compreende esse ponto de vista. Então, ela quer saber como convencer o cliente a investir mais em pesquisa e desenvolvimento de embalagens para colher os frutos depois. Vou passar isso para a agência, depois passo para o André comentar, porque a agência tem esse papel de também vender isso para o cliente, né? Porque muitas vezes o cliente chega com um produto, pede a embalagem. Como que é esse processo, né, de vocês desenvolverem o material, a forma, que material vai usar, obviamente que tem o custo da embalagem, e convencer o cliente de que aquela é a melhor embalagem? Essa pergunta é difícil, né? Difícil. Essa pergunta é difícil. Bom, a gente tem que sempre fazer testes, né? Fazer pesquisas internas, é o que a gente procura fazer na agência. Então, trazer as opções, trazer o briefing, trazer o produto e avaliar dentre os profissionais da agência aquilo que a gente entende pela nossa experiência que vende melhor e fazer isso também na fábrica, né? A gente, um dos nossos clientes hoje, a Boni, que a gente está com um projeto, não posso divulgar como é o projeto, sim, mas é um projeto de um produto especial e a gente já está há alguns meses trabalhando nessa embalagem. A gente já fez mais de 50 modelos de embalagem para um produto. Porque você tem que fazer a embalagem e saber que ela vai ser produzida em larga escala, né? Isso, Eu vou pedir uma imagem, a imagem 1 sobre matéria-prima, para a gente poder debater.
para o pessoal passar. Olha só, quando a gente fala de matéria-prima, como ainda é o uso do metal, do plástico, eu não estou conseguindo enxergar aqui o maior, mas é metal, plástico, o vidro também ainda bastante utilizado. A escolha do material também é importante, porque tem a questão do custo e da produção, né, Rodolfo? E o material ele tem que estar alinhado com a ideologia da marca, né, com o brand da empresa e com o produto, né? Por exemplo, se o produto for um produto natural, a embalagem, de preferência, a gente tem que buscar um produto uma embalagem, um tipo de plástico que seja amigável com o meio ambiente, né? E a gente vai, quando fala até disso, hoje está na onda da sustentabilidade, né? Eu vou colocar também o André na conversa, mas antes eu vou trazer a coluna do Kleber Carrilho, que é o nosso colunista, que está lá em Paris e toda semana ele traz uma opinião sobre o tema, né? Diretamente lá da cidade. Luz, tá ruim ele lá em Paris, né? Eu brinco toda semana, ele me pergunta o tema e fala, como é que tá Paris? Tá bem, tá tranquilo. E ele trouxe um tema importante para a gente discutir. Vamos ver. Olá Luciano, olá amigos do ABC da Comunicação, tudo bem? Um dia em que vocês estão aí falando sobre embalagens, eu queria trazer uma ideia aqui muito interessante, que é a relação que embalagens têm com sustentabilidade. Afinal, todo mundo quando fala de sustentabilidade pensa em embalagens que tenham materiais corretos e também aquelas embalagens que servem para o transporte correto das mercadorias. No entanto, eu quero falar também de uma outra coisa, que são as embalagens transparentes. Isso mesmo, transparentes. Não estou falando da transparência da luz que entra pela embalagem. Estou falando das embalagens que trazem informações corretas para os consumidores. Corretas tanto na origem dos produtos quanto do que é feito o produto que o consumidor está comprando. Isso é super importante e é muito desenvolvido aqui na Europa. A França, por exemplo, tem leis muito rígidas para o controle dessas embalagens, para que haja sempre a verdade dos fatos nas embalagens. Aí no Brasil a gente também tem grandes ideias a respeito disso. No entanto, existem pessoas que pensam na contramão. Note que há pouco tempo no Congresso Nacional houve uma ideia de não deixar ser obrigatório a indicação do transgênico nas embalagens. Isso é péssimo. Na verdade, o que a gente precisa é de cada dia mais transparência na relação com os consumidores. E a embalagem é o meio fundamental para que isso ocorra. Então, quando a gente pensar nas embalagens, a gente tem que pensar no design, pensar no material, mas principalmente pensar na transparência com os consumidores. Afinal, é isso que faz enriquecer o mercado de consumo. Grande abraço, boa noite e até a próxima. Obrigado, Kleber. E aí, eu vou trazer aqui para os que desenvolvem a embalagem. Hoje é um ponto que parte até muitas vezes do cliente, mas também do desenvolvedor da embalagem, da agência, essa questão da sustentabilidade, da transparência. Obviamente a gente vai falar daqui a pouco de atender às questões legais, mas hoje é uma tendência isso? Sim, é uma tendência. O cliente ele não tem, às vezes, uma visão global igual nós que estamos no mercado temos. Então, eu acredito que a obrigação do estúdio e da agência é trazer as opções para o cliente e você entender a produção dele, tudo para você desenvolver o melhor projeto, porque tudo envolve custo, envolve o mercado que ele está inserido, a área dele, mas é realmente muito importante isso. E quando ele falou dessa questão dessa transparência, eu até vi uma reportagem de o primeiro supermercado com produtos sem embalagem, as embalagens todas brancas, mas perde um pouco também que é o que você falou, tem que levar informação, explicar o que é, né, Rodolfo? Tem que explicar o que é, e a gente como agência, a gente precisa elevar os pontos positivos, né? Fazer o produto ser vendido. Mas a gente não pode mentir para o consumidor, a gente tem que elevar os pontos positivos sem exageros, né? Precisa ser real, senão... E uma coisa, às vezes, acho que até o próprio cliente, às vezes, né, quer colocar coisas na embalagem que não dá para se colocar, algum tipo de informação. Como que é essa relação, principalmente quando a gente vai ver agora, daqui a pouco, o vídeo do Altair falando das questões legais, isso é uma preocupação que a agência leva ao cliente ou o cliente já tem noção disso? A maioria dos clientes já tem noção disso, mas, por exemplo, na semana passada, a gente estava fechando um novo negócio de embalagens novas para um cliente nosso, inclusive um cliente que a gente ganhou um prêmio, a Paleteria Paulista, e ele não tinha noção sobre a questão da Anvisa, que toda embalagem precisa ter o processo de criação e precisa passar pela Anvisa. Então a agência precisa
ter o conhecimento também para ajudar o cliente essa hora. Porque principalmente quando a gente fala do pequeno e médio empresário, muitas vezes ele não tem, né, esse conhecimento. Quando a gente está falando de empresas maiores, aí obviamente que já há uma preocupação com relação a isso. Bom, como você sabe, nós sempre abrimos espaço para os profissionais do grande ABC. O Altair Schneider, ele é colunista aqui do ABC da Comunicação, ele também é professor da Metodista e ele fala um pouco sobre a questão da legislação na parte de embalagens. Vamos... Boa noite, Luciano. Boa noite aos amigos que assistem, aos convidados. Gostaria de dividir com vocês uma preocupação que temos no escritório, em nossas aulas na Universidade Metodista, sobre a legislação envolvendo embalagens e rótulos. As questões legais, normalmente, são relegadas a um segundo plano ou momento, o que pode trazer um problema e um retrabalho para as áreas de planejamento e criação. Ao observar a legislação vigente, somente após todo o processo de criação e verificar alguma possível irregularidade, o processo deve ser reiniciado, causando transtornos de diagramação e correção das peças que foram feitas. As questões legais deveriam ser tratadas de maneira estratégica, durante todo o processo de planejamento e criação, evitando assim que esse processo se adiante com pendências jurídicas que sejam vistas somente depois. É muito importante que essas questões de rotulagem e embalagem atendam à legislação vigente, especialmente por conta da conscientização dos consumidores e das preocupações da vida moderna, com questões ligadas à saúde e à beleza. O que os seus convidados aí, Bonetti, pensam a respeito desse assunto? Uma boa noite a todos. Obrigado, Alt. Bom, ele fez a pergunta para vocês e aí eu coloco uma pergunta. Isso é uma das pólices iniciais de quando você vai criar a embalagem, ou seja, você já sabe quais são as pólices obrigatórias do que tem que atender em termos de legislação para conter aquilo na embalagem? Sim, esse é o primeiro passo, né? Eu costumo chamar que é a base do processo. Porque se você não tiver essa informação, realmente você vai ter esse retrabalho ou pensar em formatos de embalagem que não cabem ao que está sendo desenvolvido. Então você tem que ter uma visão técnica já, um conhecimento, tem que se alinhar com o cliente com conhecimento e buscar o tempo inteiro, né? A nossa área é sempre uma busca eterna, sempre está procurando pesquisar, ligo na Anvisa sempre para poder saber, estou fazendo certo, não estou. Entram leis, no meio do processo você tem que adaptar. Então, essa busca realmente... E esse, muitas vezes, é o papel do próprio escritório de legislação promocional de dar apoio para as agências que, obviamente, não tem que cuidar do seu business e não ficam sabendo, às vezes, dessas modificações. Como vocês sabem, a gente sempre abre espaço também para as agências aqui do ABC. E a ABID, o Renato e o Júnior estão sempre assistindo a gente, sempre nos apoiando, acabaram de mandar algumas das embalagens que eles criaram para Hoje Sorvetes, que é uma empresa de sorvetes aqui do ABC. E chegou agora, olha lá o novo enxoval. Quero parabenizar o pessoal da BID, que está sempre aí com a gente, mostrando as novas embalagens aí da Hoje Sorvetes. E só um detalhe, o Renato hoje passou lá na redação, ele estava comentando comigo o seguinte, ele tinha feito uma nova embalagem do sorvete de laranja e o tangerina ainda estava o velho, e aí só estava vendendo laranja, aumentando 30%, 40%, e o tangerina estava parado. E aí que o cliente entendeu que a importância, né, dessa mudança da embalagem. A embalagem ficou muito bonita, parabéns aí ao pessoal da ABID, ao Renato e o Júnior, que estão sempre nos apoiando. Antes de a gente continuar o nosso bate-papo, eu preciso passar as notícias da semana. Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula 1, protagoniza a nova campanha da ABC71, empresa pioneira em software de gestão de software no Brasil. A campanha foi criada pela Cana, que fica em Santo André, e é especializada em comunicação B2B. Os 6 vídeos criados pela agência simulam um diálogo entre o Fittipaldi e os gestores da empresa, fazendo um paralelo entre a ABC71 e a equipe do piloto. A Casual Eventos, com sede em São Bernardo do Campo, foi responsável por uma ação de patrocínio em parceria contínua com a Cacau Show. Desta vez, a agência ficou responsável por toda a equipe de coordenação e promoção da marca, que esteve presente durante a estreia VIP do musical da atriz Cláudia Raia. O evento aconteceu no Teatro Oi, Casa Grande, no Rio de Janeiro. Na última segunda, dia 2, a Temperim Comunicação completou 8 anos de existência. Com sede localizada em Santo André, a agência já entregou mais de 2.000 projetos e fez aproximadamente 920 clientes felizes. A agência possui diversos serviços nas áreas de web, digital, comunicação, identidade visual, ilustração e grafismo. A New Mind Comunicação, integrante do Grupo LAN, divulgou recentemente mais um job finalizado. Dessa vez, a agência integrante do Grupo LAN foi responsável por concretizar a primeira edição da revista da Unidas. O material já está seguindo para a gráfica e deve ser impresso em breve.
A R Rubio Market Concept, nosso apoiador, com sede aqui em São Bernardo, foi a agência escolhida para montar o cenário de Natal do Shopping Praça da Moça, localizado em Diadema. Através das redes sociais, a R Rubio publicou bastidores do job, que está em fase de concretização. E a última, muito importante, a Gol Comunicação anunciou a conquista ontem de mais 3 novas contas. A Altamira, do mercado de armazenagens verticalizados, a Movenord, empresa da região Nordeste que produz mobiliário corporativo, e a Medabil, líder em soluções construtivas metálicas. Parabéns a toda a equipe da Gol. A gente está aí com, você vê, as agências aqui do ABC produzindo bastante. Antes de a gente ir para o intervalo, eu tenho que passar uma dica gastronômica para vocês, aqui do Tantra ABC em São Caetano do Sul, uma experiência incrível, diferente. Nós, ao acabarmos o programa, vamos até lá conhecer e comer coisas diferentes, como tubarão, javali e coisas deste tipo, com mais de 40 temperos. E aí uma dica também, agora o Tantra tem um happy hour super descolado e com cardápio exclusivo, e também tem pratos executivos no almoço. Para quem quiser levar um cliente, fazer um almoço de negócio, é um lugar muito bacana, dá para fazer uma reunião legal e saborear pratos diferentes. A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta com o último bloco debatendo a importância da embalagem e a embalagem como mídia. A gente volta já. E agora as verdadeiras maravilhas de Leite Moça. Vocês. Bom, aí outra propaganda histórica, depois a gente vai passar algumas embalagens, mas Leite Moça é uma das grandes embalagens. A gente vai ver já já. Vivi, temos mais perguntas para os nossos convidados? Temos mais perguntas, está chegando bastante comentário hoje também. Eu vou fazer a do André de São Caetano. Ele tá falando que, com base na embalagem que a agência desenvolveu para a Paleteria Paulista, se o Rodolfo da Chairo acha que o design mais clean é uma tendência. E aí, Rodolfo, para você diretamente. Eu acredito que o design mais clean é uma tendência, sim. Porém, é uma tendência que ela tem que ser medida. Ela não é uma regra, não é uma lei. Não é uma né? regra. A gente tem que avaliar bem o cliente, o público-alvo, se aquela embalagem, se vai ter um vendedor ali ou se a embalagem tem que falar por si só. Então, tudo isso a gente tem que equilibrar até encontrar o formato ideal para aquele cliente. Eu acho que aquele velho ditado do menos é mais, ele é óbvio que ele cabe quando é necessário, né, André? Isso é frase dos designers. Vocês que são designers têm que me explicar isso. O menos é mais sempre, é na medida? Não, tem que ter uma cautela, né? Depende do cliente, do público, como o Rodolfo falou, e você tem projetos que exigem ser mais cheios, com mais vida, digamos assim, né? Então, realmente depende do caso a caso. E uma das coisas que eu acho também que a gente precisa levar em consideração, e aí eu gostei muito quando o Rodolfo falou isso, é entender se ele é vendido no autosserviço, se tem um vendedor, o ponto de pega do produto, onde ele está, tudo isso é levado em consideração no desenvolvimento de uma embalagem. Não é simplesmente o design, né, mas formato, material e tudo mais. E aí você se pergunta, faço uma embalagem, vem alguém e copia a minha embalagem. A gente até conversou um pouco esses dias, uma embalagem que eu vi de cereal, de Kellogg's, a imitação que rendeu aí nas redes sociais. Né? Como a gente protege isso, se é que dá para proteger. E quando a gente foi discutir sobre isso, a Luísa da Unielas, que é uma empresa focada na parte de marcas e patentes e registro, ela falou para mim sobre uma coisinha chamada Trade Dress, bonito nome. E o que é o Trade Dress? Você sabe o que é o Trade Dress? A Luísa vai explicar para a gente. Vamos lá. Boa noite, Luciano. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. A minha dica de hoje é para os designers de embalagem. Você sabe o que é um Trade Dress? Eu acho que não, né? É um termo jurídico que identifica o conjunto de ícones que formam a embalagem. Por exemplo, o logotipo, as disposições de cores, o slogan, a marca, o mascote e até a forma geométrica da embalagem. Pois bem, não existe uma forma legal de protegermos esse conjunto de ícones. Porém, qualquer outro fabricante que tenha embalagem muito parecida
pode questionar juridicamente o seu cliente, acusando-o de plágio. Por isso a minha dica é: procure sempre conhecer as embalagens dos produtos concorrentes, para que você possa usar a sua criatividade com segurança. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Lu. Vou passar aqui para os nossos debatedores. André, como fazer isso? Porque às vezes calha mesmo, você está criando uma coisa e alguém está lá no outro lado do país e está criando uma coisa parecida. Mas muitas vezes tem a cópia e o plágio. Como cuidar disso? Então, inclusive a Luísa me deu uma aula dessa importância, né? E nós levamos o projeto da São Camilo para ela dar a sequência nesse material, porque a São Camilo já foi copiada, já passou por isso e nós não vamos correr esse risco, né, dessa vez. Mas é um cuidado que alguns clientes não querem ter e depois eles acabam pagando o preço, porque o pessoal copia descaradamente. Isso é uma das coisas que você falou, paga o preço, tem problema com isso e você tem que proteger aquilo que a agência criou para você e o Altair até falou isso, tem como a gente preservar algumas coisas, mas principalmente olhar quando é um plágio, alguma coisa do tipo, porque às vezes é uma cópia mesmo, até para induzir o consumidor ao erro, né, de que está levando uma marca e é outra. Como que vocês olham essa preocupação? Porque na verdade é o intelecto de vocês, a sua equipe de designers, como que vocês olham essa questão? A gente, para proteger, eu acho que o que a Luísa falou aí, a gente tem que seguir bem a aula dela. Tem que buscar proteger as embalagens através de uma empresa especializada. Mas é difícil, né? Porque a gente não tem controle das pessoas. Então, sempre tem os aproveitadores, né? Mas uma coisa que eu acho importante é o seguinte, a embalagem talvez seja uma das coisas mais importantes junto com o branding e a logomarca, porque você não vai ficar mudando a embalagem toda hora, né? De tempos em tempos a gente vai fazer essa mudança talvez de uma embalagem. Eu queria passar umas primeiras, eu separei algumas embalagens, eu queria os comentários de vocês. Essa embalagem, esse formato, dá uma característica, né, para a marca. Opinião de vocês sobre essa embalagem? Eu gosto dela, mas o design novo, ele me agradou muito mais. Porque além dele vir com uma coisa mais slim, ele veio com que é mais modernidade, né? Mais moderno, e ele veio facilitando o consumidor a utilizar o produto, porque, não sei se sou só eu, mas todo mundo odeia ficar abrindo a lata lá, então eles acertaram, né? E aí, passa a outra da Leite Moça, porque eu fiz o seguinte, eu peguei essa com a base antiga, que eles também lançaram. Mas você vê essa tendência que ele falou, né? Agora facilidade para o consumidor, mais slim, mas era uma embalagem super característica, né? Sim. Passa mais uma para a gente ver. Olha a evolução aí, as garrafas de Coca-Cola. Essa acho que é uma das grandes embalagens que a gente tem, né? Sim. Aquela coisa de você identificar a Coca-Cola no escuro, né? Mas olha a evolução das garrafas. Olha, essa acho que é a mais tradicional, né? Pode passar a próxima. Eu quero que passe mais uma, porque aí vai entrar num ponto interessante. A Coca-Cola está lançando a Coca-Cola Life, que é a Coca-Cola com menos açúcar, mais natural. Está ali na Argentina muito forte, nos Estados Unidos. Eu sou um fã de Coca-Cola e tô louco para experimentar isso. E aí a Coca-Cola mudando o color code dela totalmente indo para o verde. Pode trazer para cá, depois a gente continua a partir daí. Qual a opinião de vocês sobre isso? É ousado, né? Óbvio que é um outro produto, é a Coca-Cola Life, não é a Coca-Cola Classic, mas é uma mudança forte, né? Sim, é uma mudança muito forte e me chocou porque eu não tinha visto ainda, então me pegou de surpresa. A gente está acostumado com o vermelho da Coca-Cola, aquela coisa bem latente, forte, e quando você vê um verde, choca, né? E o nome, né, o Coca-Cola Life, eu montei vários materiais da Coca-Cola Life para montar uma aula só sobre isso, que é essa extensão de linha, extensão de marca. Como que você vê isso também? Nossa. Impressiona, né? A hora que eu vi a primeira vez, eu falei assim, nossa, a Coca-Cola verde, né? Pra mim também foi a primeira vez que eu vi essa E o legal, eu tenho os filmes, na semana que vem eu tento trazer, eu tenho os filmes publicitários dos Estados Unidos e da Argentina, todos em tons de verde. Assim, o tom meio esverdeado, as peças em verde, para a Coca-Cola. Foi uma coisa que eu falei assim, eu que tenho uma memória muito forte do vermelho, é bem impactante. É branding, né? É branding mas, assim, total, né? Como eles têm uma verba muito boboa, então eles vão investir pesado em mídia, então... A comunicação com certeza vai ser forte. Vamos ver mais embalagens lá? Eu separei... Olha, essa tradicionalíssima, né? Ainda essa é uma das novas, mas acho que maisena é uma coisa fantástica, né? Eu lembro da minha avó. Vamos lá, outra. E essa então? Essa é para palito de dente, né? E eu acho que quem não lembra dessa...
Os mais novos não vão lembrar, mas aqui tem uma ala aqui, mais velha que está lembrando. Vamos ver outra aqui? Olha a evolução de Toddy, eu achei muito interessante isso. E eu lembro daquela, a embalagem, a quarta embalagem de vidro, era uma embalagem que tinha me marcado muito. Mas olha a primeira, né? Que você falou aí da funcionalidade hoje ali com muito mais tranquilidade, né? Mas a gente nota a evolução e olha como a logomarca também evolui, né? E a evolução também não só do rótulo, dos frascos, né? Dos frascos, né? Do tipo de material, vidro, agora para plástico, antes era muito vidro, né? Passar mais uma para a gente ver. Acho que foi essa última que a gente passou, porque acho que tinha as datas ali, que a gente acabou não vendo. Mas enfim, traz aqui para a gente de novo. São embalagens históricas, né? Que a gente tem aí. E são embalagens que vão mudando, obviamente, como você disse, conforme o consumidor vai evoluindo e a necessidade disso. Você comentou uma coisa interessante, da de leite moça, que hoje tem uma facilidade para o consumidor. Também uma tendência agora a buscar embalagens que sejam mais fáceis do consumidor utilizar, e aí eu vou lembrar do que o Kleber falou, mas que também preservem a característica do produto. Sim. E dependendo do mercado, você tem que pensar em uma embalagem que vai servir para diversos ambientes. Principalmente você fala de fast food, então, ou o consumidor consumindo lá no local, ou ele levando para outro lugar. Eu vi um case da Coca-Cola, da água da Coca-Cola, que eles fizeram que a tampa, ela tem como se fosse uma espécie de chaveiro. Então, você leva água para tudo quanto é lugar. Você já matou aquela questão de ficar segurando a água na mão, que é uma coisa que ninguém gosta. Então, pendura na bicicleta, coloca como se fosse um chaveiro e você tem sua água o tempo todo com você. É fantástico, perfeito. E uma das coisas que eu também considero importante de quando a gente fala isso, é que também acompanha um pouco da evolução do público, né? Porque a gente tem algumas embalagens que são mais características de quem cresceu com essas embalagens. Mas precisa também buscar, muitas vezes, se rejuvenescer. E algumas marcas optam até por ter duas embalagens, né? Manter uma mais tradicional e uma mais inovadora, buscando um outro público. Óbvio que isso é um outro custo. Quando a gente fala também de custo, aí olhando pela agência, a agência cobra não apenas pelo design, mas pelo desenvolvimento de todo o projeto. É isso. Hoje, quando a gente fala assim de um desenvolvimento de uma embalagem, é possível um pequeno, médio empresário investir nisso? É possível. É possível. A gente, pelo menos na Chairo, é possível. Vamos vender o peixe aqui da Chairo. Na Chairo é possível. Você pequeno, médio empresário, que precisa fazer embalagem, você que está criando o seu produto. Mas é um trabalho de muito tempo. Eu estou dizendo isso, a pergunta foi justamente no sentido de você, pequeno e médio empresário, precisa valorizar, porque é um trabalho não é do dia para a noite e tem muita coisa envolvida. Tem. Não dá para criar um produto do dia para a noite. Precisa ter todos os testes, tanto na agência como no público do próprio cliente, até chegar no produto ideal, né? Então, você falou agora uma coisa importante, eu vou colocar aqui. Hoje também é possível você fazer pesquisa pré-teste de embalagem com alguns consumidores. Obviamente que isso tem um custo, mas hoje os clientes já entendem a importância de fazer um pré-teste, por exemplo? Não, na minha opinião, ainda não. Não, tem que falar mesmo. Aqui a gente tá justamente, na minha opinião, estamos aqui justamente para tocar nos assuntos, porque o cliente tem que entender que às vezes ele investindo numa pesquisa de pré-teste de embalagem e corrigindo, ele vai economizar lá na frente, né, Rodolfo? Mas o cliente muitos clientes, né, querem economizar, né? E acabam por tendo um produto inferior àquilo que ele poderia ter. Como a gente falou aqui de questões legais de guardar a marca, a questão dos testes, de pesquisas, de embalagens que tenham essas funcionalidades a mais, acho que tudo isso são diferenciais, que é um investimento um pouco maior, mas que vai valer a pena e vai ser um diferencial que lá na frente vai valer a pena para o cliente. Eu acho que é uma coisa até de visão de negócio, né? Até porque, como eu disse, a embalagem vai preservar o seu produto, vai estar no ponto de venda. Quando você até comentou, André, enquanto a Vivi separa mais algumas perguntas aí, a questão de adaptar aos pontos de venda. Então, às vezes você tem uma embalagem que você sabe que vai ser vendido na loja de conveniência, no supermercado, no hipermercado. Há um teste dessa adaptação, o que a gente chama do facing, né? Da adaptação da embalagem em qualquer tipo de prateleira? Sim, existe esse teste. Tem que ser feito previamente para depois não ter o problema, né? Mas isso é o estúdio que faz? Nós fazemos junto com o cliente. Eu costumo dizer que o projeto como um todo, ele é 50-50, porque o cliente ele tem que estar
junto com o estúdio e vice-versa, para o projeto sair redondo. Porque nós temos uma coisa que é a realidade de cada cliente, então você entra na parte fabril dele, se aquela embalagem que você está desenvolvendo, ele aguenta produzir ou não. Então, desde o começo, nós estamos muito ligados ao cliente para chegar no produto final adequado. Você falou uma coisa aqui importante, que a gente não estava tocando ainda nesse assunto. Quando a gente fala em termos de custo, para o cliente, é melhor ele ter todo o maquinário para produzir a embalagem internamente ou terceirizar, às vezes, com uma gráfica, com uma empresa que faz a produção da embalagem? É caso a caso ou dependendo do tipo de produto, a embalagem tem que ser feita internamente? Eu acredito que é muito caso a caso, mas como a gente conhece muito bem o ramo gráfico, o cliente tem que ser insano para poder querer entrar na parte gráfica, né? Porque é muito específica, muito técnica. Então, a maioria, 99,9% dos clientes fazem fora realmente. Eu comentei sobre isso porque a gente tem um grande parceiro que é a Formags, a gráfica do Alexandre dos Reis, um abraço ao Alexandre, e a Formags investiu fortemente esse ano na produção de embalagens, é uma gráfica aqui de São Bernardo que pode atender aí você também na produção de embalagens. Vivi, perguntas e comentários? Mais perguntas. O Renato ele está perguntando qual a maior dificuldade de fazer algo inovador. E eu já vou emendar do Júnior, que ele está perguntando para o Rodolfo quais os principais requisitos de uma boa embalagem. Vamos começar com o Rodolfo. Quais são os requisitos aí de uma boa embalagem? Vamos dar a fórmula mágica aí da Chairo. Ó, eu anotei algumas coisas aqui que eu penso que faz parte do produto, né? A embalagem não é só ela, é uma extensão da marca, né? Então, é o branding da marca. A qualidade do produto é essencial, né? O próprio produto, mas eu acho que o que faz valer também é o frasco, não só o que envolve o frasco, mas o frasco ele é muito importante. Agora, falando da rotulagem, da parte de criação mesmo, assim, design, acho que informação em primeiro lugar, comunicação dos pontos positivos, sinceridade, que é um dos pontos que a gente estava conversando no caminho, e nosso amigo de Paris trouxe ali também a transparência, né? E a parte de design tem que ser criativo, e a parte do verso, do contrarótulo. A gente tem que pensar muito no público-alvo, tamanho de fonte, porque às vezes a gente coloca lá uma fonte muito pequena. E aí eu acho que hoje o consumidor ele não aguenta mais essas letrinhas que não dá para não ler, né? Ele quer mais sinceridade para entender isso aqui. Às vezes o cliente quer botar uma Bíblia dentro Então a gente tem que equilibrar isso aí. E você vê que assim, quando a gente vai falar sobre promoções em um outro programa, mas você vê que até a própria Caixa agora com as promoções de sorteio, ela está abdicando aquele número de autorização por um selinho da Caixa, que aquela promoção está autorizada até para facilitar na comunicação. Queria que você repetisse, Vivi, a pergunta do Renato. Quais os requisitos para uma boa embalagem? Não, isso foi a do Júnior, isso. Qual a dificuldade de fazer algo inovador? Eu vou passar aqui para os convidados, mas eu já vou emendar. Eu acho que está um pouco na ousadia do cliente, né? De ousar. A primeira não é a ousadia do cliente, sempre esbarra no custo. O cliente fica muito preocupado com isso que ele vai... Preço, né? Custo, preço. E a grande dificuldade é algo inovador dentro da capacidade de absorção do cliente. Aí entra muita criatividade, muita pesquisa, porque quando você produz algo inovador, eu não tenho dificuldades em vender a ideia para o cliente, porque existe uma parte técnica, os argumentos, que ele vai entender aquilo. É realmente o desenvolvimento em si, chegar em algo inovador e barato. Porque aquela velha história do briefing, eu quero tudo do melhor, no menor custo, e que eu gaste pouco depois para desenvolver. Parece que todo mundo é mágico na comunicação, e não é, gente. A gente não é mágico, a gente trabalha efetivamente com intelecto, com números, com dados, e não tem como fazer uma coisa, né, muito inovadora, criativa, sem investir. Uma outra coisa que eu acho que a gente pode também debater aqui, quando você falou aqui do contrarótulo, etc., e a gente falou aqui da sustentabilidade, as empresas hoje, elas têm se preocupado também com o descarte da embalagem? Porque quando a gente fala disso de descarte, teve até uma ação da Pepsi que ela fez um trabalho de captação, uma brigada da PepsiCo com uma chips, onde captava-se as embalagens dos salgadinhos para transformar isso em display, era até uma desenvolvedora aqui de Diadema. Há uma preocupação também com o descarte disso, ou você acha que ainda estamos engatinhando nisso?
Eu acredito que isso atinge as empresas de um porte maior, porque para você ter esse tipo a preocupação existe, eu sempre coloco informação de descarte nas embalagens, só que para você fazer uma campanha mais abrangente, algo mais forte, você tem que realmente ter uma verba a mais, fazer coisas especiais para isso. Muitas vezes você vai desenvolver a embalagem e você não tem espaço físico para, por exemplo, contar uma historinha sobre o descarte e tudo mais. Então você resume a um ícone, por exemplo, já identificar em qual das lixeiras da coleta seletiva, em qual cor aquela embalagem deve ser depositada? Isso é possível pôr? O cliente não gosta, ele não vê importância? Como que é isso? Se existe a possibilidade, o espaço para você fazer isso, fica nota 10, fica maravilhoso e agrega valor ao produto. Mas na maioria dos casos não existe o espaço para você fazer isso. Entendi. Porque falam que é uma coisa importante, porque é uma coisa até de educação. Meu filho tem 6 anos, na escola ele já tem essa educação, então ele já fala, isso já vai nessa lixeira. Eu tenho coisa que eu ainda não sei, é nessa ou naquela, acho que era importante a gente colocar. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu quero então que a Vivi passe para nós os ganhadores dos prêmios da noite de hoje. Eu acabei de fazer, tá chegando pergunta até agora, para vocês terem noção. Bom, mas vamos lá. Quem ganhou o kit do ABC da Comunicação foi o Clóvis, de São Bernardo do Campo. O livro foi o Júnior, da Abide. O almoço no Tantra ABC, a Eliomar, de São Bernardo do Campo. E o jantar na Costelaria Berlim foi o Paulo, do Rude Ramos. Obrigada a todos que mandaram e desculpa para quem a gente não conseguiu responder, que está chegando pergunta até agora. Obrigada e até semana que vem. Bom, eu quero agradecer a todo mundo e agora ficou muito mais fácil para você participar e acompanhar o nosso programa. É importante que você participe com as perguntas. Antes de a gente encerrar, eu tenho que passar um recado importante. Vem aí o ABC Meetings, então em novembro acontece a segunda edição do nosso evento, que é o encontro dos donos de agência de comunicação do Grande ABC. André e Rodolfo já estão convidados a participar, porque nós vamos debater assuntos importantes do nosso mercado com foco para 2016, além, óbvio, de uma troca de conteúdo incrível. Sua agência não pode ficar de fora. Para saber mais, ligue para 4941-1377 ou envie um e-mail para contato@oabcdacomunicação.com.br. Bom, queria agradecer o André. Aqui ficou um compromisso de a gente poder conhecer mais o estúdio e as embalagens e a gente publicar isso no nosso portal. Aí a Andressa vai nos ajudar, que é a assessora aqui do André. Obrigado por ter vindo e espero que a gente possa estreitar relações, que é muito legal saber que tem um estúdio especializado em embalagem na nossa região. Obrigado a vocês pelo espaço, pelo programa maravilhoso e a oportunidade de poder falar um pouco mais sobre o mercado e sobre embalagem, que é uma coisa muito específica, né? Sem dúvida. E quero agradecer ao Rodolfo, da Chairô, uma agência muito bacana, muito simpática, que aqui o Rodolfo me confidenciou que o ano que vem eles vão escrever uns 20 cases no prêmio, então aguenta a Chairô em peso no prêmio do ABC da Comunicação. Obrigado por ter vindo, colaborado e saiba que o ABC da Comunicação na revista, no portal, aqui no programa, está sempre de portas abertas para as agências do ABC e para a Chairô também. Obrigado. Obrigado você pelo convite aqui. Por sempre apoiar, lançar os nossos trabalhos no portal da ABC. Tem sido importante, tem sido motivador para nós. Falo por toda a equipe, porque sempre que aparece alguma coisa no portal, o pessoal todo fica animado e isso tem nos levado a outros lugares, a se especializar cada vez mais. É um agente motivador. Obrigado pelo convite e espero voltar outras vezes aí quando precisar. Com certeza. Bom, e a gente está chegando então ao final do nosso programa. Quero agradecer aos nossos parceiros, a Costelaria Berlim, ao restaurante Tantra ABC, a livraria Leitura do Golden Square Shopping e a R. Rubio Marketing Concept. Semana que vem a gente volta debatendo outro assunto importante do mercado da comunicação e do marketing. Um abraço e até lá.